próximo tema é tentar enxergar qual é a natureza do jogo. E aí eu gosto de definir o poker como sendo um investimento de longo prazo. Por que isso é importante da gente ter em mente? Primeira coisa que vai acontecer é que isso vai fazer com que a gente foque na decisão e não no resultado. É muito importante a gente ter isso bem claro na nossa mente, porque isso vai pautar muito como a gente lida com a coisa. Não importa a gente ter um resultado positivo numa mão e ao mesmo tempo, por conta disso, achar que a gente foi bem. Isso é um erro muito, muito, muito comum. É o que mais acontece por aí, né? As pessoas são muito result oriented, como a gente fala na gíria do jogo, né? O termo em inglês, que seria orientado pelo resultado. Então, o poker, como ele tem uma variância muito grande no curto prazo, ele faz com que a gente tenha ali uma forma de lidar com ele complicada. Uma forma de assimilar conhecimento de forma complicada. Por quê? Porque ele é traiçoeiro. A gente não sabe muitas vezes, se a gente não estiver atento para o que é a melhor decisão, o que não é uma boa decisão, se a gente não estiver atento para isso, a gente muitas vezes cai na armadilha de achar que as nossas decisões que resultam em algo vencedor, no caso, as nossas decisões que nos levam a puxar um pote, por exemplo, são as decisões corretas. E na verdade o jogo não funciona dessa forma, porque o curto prazo dele é um curto prazo muito cruel. Eu posso citar como exemplo aqui um gráfico de um grande jogador, um jogador extremamente lucrativo, um jogador que tem constância de resultados. O gráfico de um jogador lucrativo no longo prazo, quando você vai ver ali 30 mil jogos, 25 mil jogos, enfim, uma amostragem significativa, você pode perceber que ele é praticamente uma reta para cima. É óbvio que nunca é uma reta, mas quanto maior é essa amostragem, mais linear é o gráfico desse jogador. Ele vai subindo, subindo, subindo e não oscila tanto. Agora, se a gente vê um gráfico de curto prazo desse mesmo jogador, se a gente analisar um mês, por exemplo, na carreira desse jogador, aí, meu amigo, a gente vai ver que o negócio é uma gangorra. E por que isso? Porque realmente a variância no curto prazo é cruel, é gritante. A gente vê jogadores aí que são top players do mundo que às vezes passam um ano perdendo. E isso é normal. É óbvio que não é algo que a gente busca, a gente sempre tenta evitar isso. Felizmente nunca aconteceu comigo, mas acontece de tempos em tempos. Você vê alguns jogadores vivendo algo assim, e aí depende muito de quais valores ele está jogando no momento, de como ele, o nível de motivação dele, né? Porque às vezes ele está ali desmotivado por alguma razão, alguma questão pessoal, familiar que está acontecendo, ou algum outro motivo, já conquistou tudo e perdeu o tesão. Enfim, as razões podem ser muitas, mas a verdade é que acontece isso de tempos em tempos. Mas é importante a gente ter essa coisa muito clara de tratar o poker como um investimento, tanto dentro da mesa como fora da mesa. Você vê aonde você quer investir o seu dinheiro. Se você quer investir, por exemplo, de uma forma mais arriscada, jogando torneios mais caros, por que é mais arriscado? Porque lá o nível técnico dos jogadores é maior, não só o nível técnico, o nível psicológico, o nível emocional. Eles precisaram trilhar um caminho mais árduo para chegar lá, né? Eles trabalharam mais para chegar lá. Então, quanto mais caro é o jogo, é óbvio que é um jogo mais difícil e de maior variância. Então, como é ali que a gente quer investir o nosso dinheiro, é importante a gente fazer essa pergunta tanto nos jogos que a gente escolhe, como também nas decisões dentro da mesa. Eu quero tribetar esse cara. Eu vou dar call aqui no botão com essa mão X, com As e 2 off, por exemplo. É dessa forma que eu quero investir o meu dinheiro na mesa? Então esse pensamento, tanto amplo, fora da mesa, como dentro da mesa, de que o poker é um investimento de longo prazo, eu acho que ajuda demais
a gente evoluir, ter ali uma sensibilidade maior do como pautar as nossas decisões, né? Ele contribui muito para isso. Não pensar em jogadas isoladas, do tipo, olhar nossas mãos e... aqui eu quero jogar, aqui essa mão... A gente tem que pensar ali num todo por trás daquilo, né? Pô, essa mão joga bem assim, mas por que? Aqui que eu quero, aqui, sabe? É importante a gente ter isso, eu acho que contribui muito. Então eu gosto de tratar o poker como um investimento de longo prazo, porque isso vai nos ajudar a focar na decisão e não no resultado final da mão. E isso é muito importante para a gente assimilar conhecimento, que no fundo é o que a gente está buscando. Assimilar conhecimento para nos transformar num jogador melhor. Segunda parte, que é importante para a gente conseguir focar na decisão e não no resultado, é a gente desenvolver a confiança nesse sentido. Não dá para, por exemplo, você ser aquele jogador curioso, que você identifica uma coisa, mas aí não tem ali a confiança necessária para acreditar naquilo e seguir em frente na decisão. O que acontece muito aí que eu vejo, jogadores em clubes principalmente, né, é uma frase corriqueira que se ouve o tempo todo. O cara fala, você tem tal coisa, essa tal coisa que ele está dizendo que o cara tem é maior do que a mão dele, ou seja, ele identificou que está perdendo a mão, só que ele vai lá e paga. Então eu me pergunto, de que serve isso? Não serve de nada, é ainda pior do que o cara que não identificou. Porque o cara que não identificou que tem uma mão pior e pagou, ele pagou pelo menos de uma forma coerente, ele achou que estava ganhando a mão, pagou e perdeu, ele errou na análise dele. Mas quando você identifica que tem uma mão pior que a do oponente, mas ainda assim paga, aí a gente tem um problema grande. A gente tem um problema ali de déficit de confiança, um déficit emocional. Você não está conseguindo gerenciar suas emoções de uma forma em que você consiga chegar aonde você quer ir, né? Você cumpra ali o seu objetivo. Então assim, é importante a gente desenvolver a confiança para focar na decisão e não no resultado. E essa confiança a gente só vai poder desenvolver a partir de algo que é preparo técnico, psicológico e emocional. O preparo técnico é a parte matemática do jogo. Você estudar o jogo de uma forma que você tenha ali o que eu gosto de falar como macetes matemáticos. Tipo videogame. Quem já jogou videogame vai entender o que eu falei, principalmente aqueles videogames mais antigos que não eram tão reais como os de hoje em dia. Então tinha alguns macetes, você pegava o cara, inclinava ali numa posição tal, chutava, era sempre gol. Então esse tipo de macete, por exemplo, que existia no videogame, ele existe também no poker, mas eles são macetes matemáticos. Então você estudou o jogo, a matemática por trás de cenários, e a partir destes cenários você sabe, poxa, isso aqui é bom, eu posso fazer, que vai dar certo no longo prazo, eu estou tomando aqui uma decisão lucrativa. Então para você desenvolver a sua confiança, é importante que você tenha um preparo técnico que fundamente ela. Do contrário, você fica ali mais perdido, jogando de uma forma instintiva. Então é importante, sem dúvida, você ter essa bagagem técnica, você buscar essa bagagem técnica, porque só a partir dela você vai desenvolver a sua confiança e vai poder focar na decisão e não no resultado. E aí fazendo tudo isso, você está tratando o poker como um investimento de longo prazo. Isso é bem importante. A outra parte é a parte psicológica. A parte psicológica tem muito a ver com como você se coloca na posição do outro, né? Você tentar entrar no mundo do outro, analisar perfil psicológico, como que aquele cara lida com as situações, como que aquele cara lida com cenários, e você pode fazer isso em momentos que você não está jogando contra ele, está simplesmente fora da mão, você foldou sua mão, está ali observando a mesa, por isso que é importante a gente estar sempre observando a mesa. E aí você começa ali a viajar nos perfis psicológicos de cada um. Como que aquele cara enxerga tal coisa, como que aquele... Você pode ir além, como que aquele cara enxerga a vida, tá vestido como... E a partir daí você começa ali a traçar um perfil daquele cara. Seria justamente aquilo que na vida a gente chama de julgar o outro, que é muito
é mal visto, digamos assim, na vida, na mesa é fundamental que você o faça. Que você realmente julgue o outro, que você defina o cara. Ele é capaz disso, aqui eu acho que ele age muito assim e tal, o perfil dele, eu acho que ele é um cara ouriçado, ele é um cara que tem um ego inflado, então, ele é um cara de passar um blefe gigante, ele, sabe? Aí você começa ali a viajar, então é importante você também trabalhar essa psicologia do jogo. O outro preparo que eu acho que acredito ser de fundamental importância, inclusive o mais importante dos três, a meu ver, é o preparo emocional. O poker é um jogo extremamente frustrante. E aí eu vou falar de forma estatística, se a gente parar para pensar que os jogadores profissionais, os melhores jogadores, eles premiam, e aqui eu vou falar de torneios de poker, eles premiam em torneios na casa ali dos 15%, significa que você jogando 10 mil jogos, você premiou 1.500 jogos. Então, 8.500 vezes você registra no torneio e perde. Então, em termos absolutos, isso é muito frustrante. Você basicamente perde. Como lidar com isso? Não é fácil. É preciso gerenciar as nossas emoções para continuar tomando ali decisões de forma racional, de forma coerente. É óbvio que a gente, de tempos em tempos, falha nesse sentido. É o chamado tilt, né? A gente sai de jogo, a gente passa a jogar um jogo mais emocional, e o emocional ele não serve para alcançar resultados, né? O emocional a gente fica sambando ali, vai ter alguns momentos que você vai estar num estado de espírito incrível e o seu emocional vai lhe ajudar. Você instintivamente vai alcançar soluções. Mas quando você traz isso para um longo prazo, de uma amostragem gigante, é óbvio que isso lhe presta muito mais um desserviço do que ele lhe auxilia de uma forma positiva. Então, assim, de nada adianta você ter preparo técnico, preparo psicológico e não ter esse gerenciamento de emoções que lhe compelem a tomar, a seguir a sua análise de cenários, a trabalhar a sua razão para essa sim ser o motivo principal da sua ação. Eu, inclusive, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, cara, não faça nenhuma jogada que você não saiba explicar por quê. Então, chegou a ação em você, bet, fold, tribet, não sei o que lá, pumba, sua vez. O que é que você vai fazer? Por que você escolheu fazer isso? Por causa disso, daquilo outro, eu acho que aqui... Legal. Porque, não sei... eu senti que aqui agora... eu dei a easy rei pra ele, eu dei não sei o que lá. Esse é o tipo de argumentação que não serve. Você não tá vendo a mão do cara, você não pode dar a ele uma mão específica. Você tem que colocar ele no range, você tem que fazer ali uma análise racional sobre o cenário e a partir daí decidir. Então, esse gerenciamento de emoções, né, o gerenciamento de frustrações, que é, como eu falei, uma atividade frustrante nesse sentido, que você perde muito em termos absolutos, mas quando você coloca aquilo em números, você sendo bom, você vai ganhar. Porque esses 15% que você entra no dinheiro, eles sobrepõem aos 85% que você perde. Então, é muito importante a gente trabalhar o nosso lado emocional. Eu diria que a grande arma mesmo dos top players, que quando você vai ali analisar os jogos mais caros, a grande verdade é que sim, o preparo técnico deles tá muito equilibrado. É óbvio que não é 100% igual, um é melhor que o outro e tal, mas já não tem aquela diferença gritante como você enxerga nos valores mais baixos. Então, o grande diferencial mesmo dos caras que fazem acontecer em todas as áreas é o emocional. Eu descobri isso com o passar dos anos, demorei um pouco para enxergar isso. Então, se você conseguir enxergar isso que eu estou te falando, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E aí, como que a gente consegue trabalhar todas essas questões em prol de um objetivo final, que é tratar o poker como um investimento de longo prazo e ser capaz de fazer bons investimentos? É buscar conhecimento de forma constante em todas essas áreas. Não dá para fugir disso. Eu, ao longo desses 10 anos de carreira, é natural que eu
não tenha feito isso com voracidade todos esses anos. Você passa ali por períodos mais em que você está meio que de saco cheio, você está meio que insatisfeito, então você termina que deixa ali um pouco essa busca de lado, ou até mesmo em momentos que você está muito confiante, voando no jogo, aí você fala, porra, aqui eu tô tranquilo, não preciso mais aprender tanto, então você deixa ali um pouco de lado, seja por preguiça, seja por negligência, enfim, tem 1 milhão de fatores aí nesse sentido, mas é muito importante que a gente tente se policiar para estar sempre buscando conhecimento. Isso faz toda a diferença. Você, cada hora, o poker hoje em dia, agora recentemente, programas de computador ganharam um dos melhores jogadores do mundo. Então o que significa? Cada vez mais a inteligência artificial vai nos trazer elementos mais precisos para estudar a matemática por trás do jogo. Então se você não estiver ali constantemente lutando para descobrir o que é que está acontecendo, o que é que não está, você vai ficar para trás. Você pega um jogador, por exemplo, que há 2 anos batia o jogo, estava voando no jogo, se ele parou por 2 anos, a chance dele não conseguir mais é gigantesca. Ninguém está livre disso, ninguém que é um craque da bola hoje tem a segurança, por exemplo, de ser o craque da bola pelos próximos anos. Isso é zero verdade. Você realmente precisa se manter ali lutando, porque tem gente chegando aí com sangue nos olhos. Basta você ver quando você começa uma atividade, você vem com sangue nos olhos. Só que ele tem um material que você não tinha, que eu não tinha, por exemplo, 10 anos atrás. Então ele vem com sangue nos olhos para trabalhar uma coisa que é muito mais avançada do que eu podia trabalhar 10 anos atrás. Então eu tenho que continuar trabalhando agora que esse conhecimento está disponível. Do contrário, eles vão me passar. Então não tem como fugir disso. Buscar conhecimento constantemente é uma tarefa que a gente tem que se policiar para alcançar. Jogador de poker, já foi a época dos caras talentosos eles prevalecerem no jogo. Já foi essa época, hoje não funciona mais assim. Lá em 2009, 2008, 2010 tal, antes do Black Friday precisamente, tinha muito espaço para isso. Hoje em dia, ou esses caras talentosos estão também ralando e aí eles realmente se sobressaem porque eles têm um talento maior que os outros, ok, vai acontecer sempre se for o caso, mas o cara que, por exemplo, é menos talentoso e ele trabalha bastante, já que tem tanto material disponível, esse cara ele vai ganhar do jogador talentoso que não é dedicado. Isso vai acontecer e cada vez mais isso. Então muito importante a gente ter isso em mente, buscar conhecimento constantemente, não pode parar nunca. É por isso que a gente tem que ser apaixonado pelo jogo, porque se você não for apaixonado, como que você vai ter ali a energia necessária para buscar conhecimento o tempo todo, né? Imagina na época de colégio, você estudava um monte de matéria e se queixava, pô, mas por que eu estou estudando isso aqui? Química, não sei o que lá, um bocado de nome, não vou usar isso nunca, não gosto, não é minha área, não pretendo seguir. Então, naturalmente, você não tem ali uma força para fazer aquilo. Aquilo não faz sentido para você. Então é preciso amar o poker primeiramente, para você ter esse dia a dia de busca por conhecimento, para você a partir daí desenvolver a sua técnica, melhorar a sua análise psicológica dos adversários e você ter um gerenciamento ali de emoções, um gerenciamento de frustrações, que é um jogo frustrante, como eu já falei, para que você possa desenvolver a sua confiança e ter ali uma constância maior para sempre estar focando na decisão e não no resultado. Acho que dessa forma você está tratando o poker como um investimento e essa é a forma mais correta, a meu ver, de você ganhar dinheiro nessa atividade. Beleza?